O advogado hoje tem que compreender que ele tem que ser um advogado profissional. E aí, sobre advogado profissional, sobre jogador profissional, eu vou citar aqui Alexandre de Moraes da Rosa, que é um juiz, que é um professor, que é um autor de livros, e que ele trouxe em sua obra a teoria dos jogos no processo penal. Então, o advogado hoje tem que ser um jogador profissional. O jogador profissional no processo é aquele que conhece todo o processo, conhece todos os fatos do processo, conhece todos os elementos de prova, toda a legislação penal aplicada àquele caso, toda a legislação processual penal, certo? Para poder o quê? A partir do momento que ele conhece tudo, ele vai poder chegar numa mesa de negociação com o Ministério Público e poder conseguir as melhores condições para o seu cliente. Então, o advogado hoje tem que ter essa atribuição, essa nova habilidade, certo? Que é negociar, certo? Aquele princípio da autonomia da vontade que era do direito civil veio agora com força para o direito processual penal. Então, o advogado hoje tem que, sim, conhecer o processo para poder saber como barganhar com o Ministério Público, certo? Bem, o advogado também tem que ter consciência de que o processo penal é um jogo dinâmico, um jogo em que há necessidade de diversos movimentos sequenciais. Cada movimento é praticado por um personagem do processo. Uma vez é o Ministério Público com a denúncia, outra vez já é com o juiz recebendo a denúncia, depois já é com o advogado apresentando a sua resposta escrita, e cada ato desse sequenciado conduz a um processo que é um todo, certo? Mas o advogado tem que ter consciência de que cada fase do processo, cada ato tem suas peculiaridades e tem que saber, às vezes, agir, tem que, às vezes, saber também não agir. Então, é comum, às vezes, você, em uma audiência, o advogado não fazer nenhuma pergunta à vítima, por exemplo. E aí o cliente fica insatisfeito. Você não perguntou? Bem, o advogado tem que saber estrategicamente como conduzir aquela situação. Agora, o advogado tem que estar preparado, certo? O advogado profissional é aquele que conhece cada folha do processo, mas conhece também o seu cliente. Tem que saber o perfil do seu cliente, tem que saber o potencial do seu cliente, tem que saber, inclusive, se o seu cliente está falando a verdade ou a mentira. O advogado tem que conhecer também os demais personagens do processo, que são aqueles que, junto com o advogado, conduzem os atos sequenciais do processo. Então, o advogado tem que conhecer o perfil do promotor de justiça, tem que conhecer o juiz que vai decidir a causa, tem que conhecer o assessor do juiz, muitas vezes é dele que vai sair a decisão e o juiz só vai simplesmente concordar ou discordar, mas é o assessor do juiz que muitas vezes acaba conduzindo uma determinada situação. Conhecer os servidores também de determinado cartório, de determinada vara, para saber como conduzir o processo, como não conduzir o processo. Então, o advogado tem que ser um bom conhecedor dos fatos, de tudo. Para quê? Para traçar uma estratégia, certo? Traçar táticas a fim de conseguir o seu êxito, conseguir o seu triunfo. Poderia até falar vitória aqui, mas eu vou ficar no triunfo. Conseguir o seu triunfo para o sucesso do seu cliente. E, mais ainda, o advogado tem que saber que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o êxito dele não é uma absolvição, porque contra fatos não há argumentos. Então, se o cliente dele cometeu um crime, o advogado tem que buscar, sim, a defesa, uma defesa justa, ou um resultado justo, que muitas vezes pode conseguir com uma retirar uma qualificadora ou diminuição de uma pena, ou uma causa de diminuição de pena, ou em vez de começar num regime mais severo, começar num regime mais brando, o cumprimento da pena. Então, o advogado tem que saber para poder conduzir ao sucesso, ok? O professor Alexandre Moraes da Rosa, numa dessas lives que eu assisti dele, agora na pandemia, ele traz um conceito interessante, que é a preparação tipo Bolt, fazendo uma referência direta a Usain Bolt, que é aquele atleta olímpico que campeão, né? Na verdade, multicampeão olímpico.
e que ele fala, a preparação tipo Bolt é aquela que não é 15 dias antes da prova, mas 4 anos antes da Olimpíada. Então, o advogado também tem que estar preparado, certo? Numa preparação tipo Bolt. Não vamos ser o advogado que vai folhear o processo e conhecer os fatos enquanto aguarda o pregão na audiência. O advogado é muito mais do que isso e, em virtude do seu dever, do seu papel constitucional, que é ser indispensável à administração da justiça, está ali para fazer a defesa do seu cliente, que confia nele, ele tem que estar preparado, certo? E é uma preparação que leva tempo. O advogado também, e aí eu pesquei isso da obra de Alexandre de Moraes, da Rosa, ele traz na sua obra que o advogado tem que saber se comunicar. E essa comunicação é através de conceitos do jogo. Qualquer jogo, de xadrez, ele traz o conceito de blefe, de truque, de trunfo, de ameaça, para poder mostrar que o advogado habilidoso hoje tem que saber esses conceitos para poder agir, para poder se comunicar no processo. Então, às vezes, você tem uma testemunha que já sabe que não vai ser ouvida, você tem que saber o momento certo de desistir dessa testemunha, certo? Para poder você conduzir o processo ao seu jeito. Você tem um documento que é o seu trunfo, a sua carta na manga, você tem que saber o momento certo de juntar o processo, certo? Não pode ser antes e, às vezes, também não pode ser depois. Então, você tem que saber o momento certo. Então, o professor Alexandre traz esses conceitos do jogo. Aliás, é algo que, desde a faculdade, eu sempre ouvi e sempre trouxe aqui para o Sinaju, que o advogado tem que saber jogar xadrez, certo? E o jogo xadrez significa o quê? Que você vai conduzir as suas peças no tabuleiro para poder dar o checkmate no seu adversário. O processo é a mesma coisa, você tem que saber conduzir para poder você ganhar o jogo, certo? E não tomar um checkmate por causa de alguma inabilidade sua, mas o advogado tem saber a lógica da swap, certo? SWAP é um termo estrangeiro que é utilizado no mercado financeiro. O professor Alexandre trouxe isso também e eu achei fantástico, certo? A swap nada mais é do que gestão de riscos, certo? Significa dizer que o advogado hoje tem que ter essa habilidade, tem que conhecer o processo para poder, numa análise mais profunda, saber a gestão de risco, saber analisar se aquela situação é sim importante fechar um acordo com o Ministério Público para evitar que o cliente dele seja condenado a uma pena privativa de liberdade, perdendo ali naquele momento a oportunidade de fechar uma condição mais benéfica, certo? Mas o advogado também tem que fazer a gestão disso, que fala, não, eu aposto aqui naquela questão do jogo, certo? Eu aposto que você não vai ser condenado, certo? Não tem elementos para poder demonstrar a sua culpabilidade. Ou há elementos que excluem a sua conduta, a ilicitude da sua conduta. Então, não vamos fechar nenhum acordo. Até porque eu acredito que, a partir de agora, haverá uma pressão enorme, certo? Para que sejam realizados acordos. E o advogado tem que saber conduzir o acordo analisando sob a lógica do swap. É interessante? Não é interessante? É arriscado? Não é arriscado? Então, pronto. E, para isso, o advogado tem que ter mais essa habilidade. O fair play processual, certo? A gente exige o fair play no campo de futebol, certo? Tem que ter. Mas tem que ter também aqui no âmbito do processo penal. O advogado tem que agir de acordo à lei, certo? O advogado tem que agir de acordo com essa teoria dos jogos trazida pelo professor Alexandre de Moraes da Rosa, mas tem que agir no jogo limpo, certo? Tem que agir em respeito a todos os princípios e toda a legislação processual. Não pode, obviamente, sob pena de cometer, inclusive, infração ético-disciplinar, além de também estar podendo, eventualmente, cometer um crime, um delito, certo?